Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Everton França e essa é a nossa disciplina de Química Orgânica 3. O tema da nossa aula de hoje é fórmulas moleculares. Esse tema aqui, ele está sendo abordado antes da nossa aula de infravermelho, porque eu acho que seria muito importante que a gente conseguisse definir como se determinar uma fórmula molecular, certo? Pessoal, para fazer a determinação de fórmulas moleculares, é necessário que a gente consiga fazer algumas análises, que a gente chama de análise elementar, e cálculos para determinação de algumas fórmulas. Dentre essas análises, a gente tem a análise elementar qualitativa, quando a gente quer determinar, por exemplo, quais são os tipos de átomos que estão presentes nas minhas moléculas, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, cloro, bromo, certo? E a análise elementar quantitativa, quando você quer descobrir os números relativos. Qual é o percentual de cada um desses átomos diferentes que eu possuo na minha molécula? Quando eu faço tanto a análise elementar qualitativa quanto a quantitativa, eu tenho o que a gente chama de fórmula empírica, tá? A gente determina uma fórmula empírica para aquele meu composto. Porque o que seria essa fórmula empírica? É uma fórmula que ela não é exata. Ela não diz para mim qual a quantidade, por exemplo, de carbonos, hidrogênios ou qualquer outro heteroátomo que aquela minha molécula tem. A quantidade exata. Ela me diz quais os tipos de átomos que eu vou possuir, tá? Já a determinação da massa molecular ou peso molecular vai me dar o que a gente chama de fórmula molecular. Já na fórmula molecular, a gente tem a fórmula exata, que é mais ou menos aquilo, gente. Quando a gente fala, eu tenho um C2H, quanto é que seria aqui? 2 vezes 2, 4 com mais 2, 6. Isso aqui é a fórmula do etano, tá? Então, eu tenho uma fórmula molecular exata para uma molécula, certo? Naturalmente, quando a gente vai tentar determinar, por exemplo, as fórmulas dos compostos orgânicos, a gente imagina que ele possua carbono e hidrogênio. Porque até agora a gente viu que muitos dos compostos dentro da química orgânica, eles derivam das estruturas dos hidrocarbonetos, né? No entanto, a gente também percebe a presença de alguns heteroátomos dentro das cadeias. Quando a gente começa a variar os grupos funcionais, ou mesmo quando a gente começa a adicionar alguns grupos como ramificações de cadeias, tá? Para a gente fazer a determinação dessas cadeias, é muito comum que a gente realize um processo que a gente chama de combustão, que é o quê? É a queima, né? Colocar o meu composto, essa minha matéria orgânica, na presença de um oxigênio. Então, eu coloquei aqui para vocês só para tentar demonstrar o que seria isso. Essa formulazinha aqui, o CnH2n mais 2, seria o nosso hidrocarboneto normalzinho lá, né? Sem nenhuma insaturação. Se eu coloco ele na presença de oxigênio, eu faço a reação de combustão, e a reação de combustão ela vai formar para mim o dióxido de carbono e moléculas de água. Isso é muito comum, na verdade era muito comum de se fazer antes, a degradação de moléculas orgânicas para se determinar fragmentos de cadeia, determinar a quantidade de átomos de carbono e de átomos, por exemplo, de hidrogênio presente nas minhas moléculas. Para fazer como que era. Hoje é muito mais difícil você encontrar alguém que faça isso no laboratório, porque já existem técnicas mais elaboradas para se determinar essas fórmulas e massa molecular, tá? Só que antigamente eles faziam alguns experimentos das quais eram coletados esse dióxido de carbono formado ou esse vapor de água que é originado do processo de combustão e era medido, no caso, através do peso da massa. Quanto de água que é formado, quanto de CO2. E aí você faz uns cálculos para saber quanto de massa que você pode correlacionar, tá? Quanto de CO2 que surgiu, que pode estar relacionado com a quantidade de carbono presente na minha molécula. Como que eu faço o cálculo da composição percentual? Então, eu vou colocar aqui para vocês esse exemplo, da qual a gente tem, por exemplo, a combustão de uma molécula, que eu não sei a fórmula molecular, na presença de excesso de oxigênio. Esse excesso aqui é para garantir que vai acontecer a combustão total dessa minha molécula, tá? Nos processos de combustão, como a gente já viu, ela vai formar o dióxido de carbono e moléculas de água. Então, eu sei que quando eu fiz a combustão desse meu composto, eu tinha 9,83 miligramas desse composto. E que após o processo de combustão, eu formei 23,26 miligramas de dióxido de carbono e 9,52 miligramas de moléculas de água, tá? Lembrem lá que o número de mols ele é igual
a massa dividido pela massa molecular. Eu tô falando isso aqui para vocês porque é bom lembrar que é bastante comum da gente relacionar, por exemplo, se eu sei qual é a massa formada, que seria no caso a massa aqui, e eu sei qual é a minha massa molecular, eu tenho uma ideia da quantidade de mols que eu tenho ali presente, né? De quanto foi formado pela essa minha reação de combustão. Então, eu coloquei aqui que a quantidade de milimols formados de dióxido de carbono, ela vai corresponder à massa, né? Que é essa aqui, essa massa de CO2, dividido pela massa molecular. Lembrem lá que o carbono, ele possui como massa 12 e o oxigênio é 16. Só que eu tenho 2 vezes a quantidade de oxigênios. Então, eu tenho 32. Então, 12 mais 32, 44, tá? Isso aqui é a massa molecular. Só que aqui está mostrando uma massa molecular mais exata, tá? 44,01 miligramas por milimol. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando a massa sobre a massa molecular. E eu obtenho uma quantidade em mols de CO2, que é de 0,5285, tá? Então, eu sei que o número de mols de CO2 formado, ele vai ser igual ao número de mols de carbono da minha molécula original. Por isso que aqui no índice eu tenho Cx e aqui eu coloquei X formando moléculas de dióxido de carbono. Então, se eu sei que eu tenho 0,5285 milimols de CO2, então eu digo que isso é a mesma quantidade de carbono, né, de mols de carbono formados. A massa do carbono é 12,01 miligramas por mols, e aí então eu descubro qual é a massa de carbono presente dentro dessa minha amostra inicial. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho o valor de massa, tá? Pessoal, essa relação aqui nada mais é do que o número de mols, né? Ó, o número de mols de CO2 igual o número de mols do carbono da amostra inicial, tá? O número de mols eu já encontrei aqui. Agora, o número de mols de carbono, ele é o quê? É a massa do carbono dividido pela massa molar, tá? Pela massa molar do carbono. Então, eu tenho que a massa molar do carbono, ela é 12,01. Então, eu substituo aqui na fórmula. Então, eu vou estar calculando a massa de carbono dividido pela massa molar, tá? E aí eu descubro qual o valor de massa da minha amostra, que aí tá aqui, que é 6,35. Eu sei também que a minha massa de água é de 9,52 miligramas. Então, pegando de novo essa fórmula, eu tenho que a massa dividido pela massa molar da água. A massa molar da água é 18,02. Então, eu descubro o número de mols formados para minha molécula de água. Eu já sei que, olhando para essa fórmula aqui, eu tenho que, na fórmula inicial, eu tenho a quantidade Y de hidrogênios. E no meu produto formado, é Y dividido por 2 para a quantidade de número de mols de molécula de água, tá? Então, eu sei o seguinte, que o número de mols é 0,528. Então, eu vou fazer o seguinte, para cada molécula dessa de água, eu não tenho 2 hidrogênios, então eu vou colocar aqui 0,528 mols vezes 2, tá? Vai ser igual a 1,056 mols de hidrogênio na minha molécula inicial, tá? Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque eu acabei de encontrar o número de mols de moléculas de água, tá? Número de mols de moléculas de água. Só que eu quero de hidrogênio. Dentro dessa molécula de água, eu tenho 2 hidrogênios, tá? Por isso que eu peguei o número de mols que eu encontrei aqui e multipliquei por 2. Então, por fim, eu pego o número de mols, multiplico pela quantidade, no caso, pela massa molar dele, e encontro a massa de hidrogênio. Então, o número de mols não é 1,056, a massa molecular do hidrogênio é 1,008. Gente, quando vocês estiverem fazendo esses cálculos, vocês não podem emitir essas casas decimais. Utilizem todas, façam as aproximações só no final do cálculo, tá? Então, fazendo essa multiplicação, eu encontro que é 1,06, tá? É 1,06.
Calculando, então, o percentual de cada um desses átomos dentro da minha molécula inicial, eu tenho o seguinte. Lembra lá que a gente descobriu que a gente possuía 6,35 miligramas de carbono, tá? A amostra inicial era de 9,83. Então, eu pego a massa que eu descobri. Observe que a gente descobriu isso lá naquele cálculo, ó. Tem aqui, ó, 6,35. Depois que a gente descobriu ali, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma regra de 3. Gente, se eu estou dizendo que eu tenho 9,83 miligramas da minha amostra, essa massa aqui, ela corresponde o quê? A 100%, tá? Da minha amostra. Só que agora eu quero saber quanto que corresponde o carbono com relação a essa amostra inicial. Então, eu tenho que ela é 6,35 miligramas. Tá? É essa relação. Então, o percentual de carbono, que seria esse X aqui, ele vai ser o 6,35 dividido por 9,83 vezes 100. Então, a gente descobre que ele corresponde a 64,6%. O hidrogênio vai ser 1,06, que foi o que a gente encontrou, de massas de hidrogênio, dividido pela massa total da amostra, vezes 100. Então, o hidrogênio é 10,08%. Gente, só que a nossa fórmula molecular, ela diz que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Naturalmente, quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente determina a massa do carbono, do hidrogênio e alguns heteroátomos. Se existir, por exemplo, um nitrogênio, um enxofre ou oxigênio, a gente faz por diferença, porque a gente já sabe que a massa, qual é o percentual de composição de carbono e de hidrogênio dentro dessa cadeia. Então, a gente faz por diferença o cálculo da porcentagem, né, desse percentual de composição para o oxigênio. Então, ó, 100% da minha molécula menos as proporções de carbono e hidrogênio, que estão aqui, vai dar 24,6. Então, esse é o percentual de composição do meu oxigênio. Encontrados os percentuais, a gente agora vai tentar determinar qual é essa fórmula empírica, né? Qual é a fórmula empírica para essa minha molécula? Então, pensando nisso, a gente vai calcular da seguinte maneira. Considera que a nossa amostra ela tem 100 gramas, tá? Considerando que ela tem 100 gramas, o que é que eu faço? Então, eu sei que, por exemplo, o meu carbono, ele tem 64,6%. Então, em 100 gramas, vai corresponder a 64,6 gramas. Então, eu pego essa massa para cada um dos átomos e divido por suas massas moleculares. E assim eu encontro o número de mol para cada um desses átomos. A nossa fórmula molecular, no caso a fórmula empírica obtida, vai ser carbono correspondendo a 5,38, o hidrogênio a 10,7 e o oxigênio a 1,54. É claro que se a gente for olhar as fórmulas, né, moleculares ou empíricas, a gente não encontra valores fracionados, ou valores quebrados, a gente sempre encontra valores inteiros. Então, quando a gente obtém valores assim, o que a gente faz é o seguinte: olha para os 3 valores obtidos, a gente sempre seleciona aquele valor de menor unidade. Então, olhando para eles, o valor de menor unidade aqui vai ser o de 1,54. Aquele menor valor, ele vai ser utilizado para dividir cada um desses valores. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 5,38, ó, 5,38 e dividir por 1,54. Do mesmo jeito, eu vou fazer com o 10,7 e dividir por 1,54. E o 1,54 dividido por 1,54 também. Fazendo essas divisões, a gente chega nos seguintes valores. 5,38 dividido por 1,54, ele corresponde a 3,5. O 10,7 dividido por 1,54 corresponde a 7. E 1,54 dividido por 1,54 corresponde a 1. A gente ainda tem um valor aqui quebrado, que é 3,5. Então, para a gente chegar num valor inteiro, o que é que a gente faz? A gente multiplica por 2, porque a gente consegue arredondar esses valores. Então, de 3,5 ele passa a ser 7. 7, 14 e 1, 2. Então, essa é a nossa fórmula empírica. Por que eu falo que é empírica? Porque a gente não tem certeza se essa corresponde à fórmula para a nossa cadeia. Porque eu ainda posso, por exemplo, multiplicar por 2 novamente e ter uma fórmula com uma maior quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, que vai ainda continuar sendo proporcional a esse percentual, tá? Por isso que a gente fala que isso é uma fórmula empírica.
Existem alguns métodos para determinação de massa molecular, que são eles o método da densidade do vapor, método crioscópico, osmometria de pressão de vapor e o equivalente de neutralização. Esses métodos são utilizados em laboratórios que são especializados em se fazer determinação de fórmulas moleculares. Claro que eles não são técnicas simples de se manusear ou de se obter. Talvez o equivalente de neutralização seja a técnica mais simples, porque seria uma técnica de titulação. Se eu tenho mais ou menos a ideia de se eu tenho, por exemplo, um grupo ácido ou dois grupos ácidos em uma cadeia, eu sei que se eu tiver um grupo ácido e eu fizer a titulação com uma base, aquele valor da base utilizada ao atingir o equilíbrio, eles vão corresponder ao mesmo número de massa. Então, eu posso partir daí e determinar a minha fórmula molecular, minha fórmula empírica, tá? Os outros métodos, se vocês tiverem curiosidades, eu recomendo que vocês façam a busca para tentar entender a respeito de cada um deles com mais detalhes. Esse termo índice de deficiência de hidrogênio é algo que a gente já trabalhou na nossa disciplina de Química Orgânica 1. Só que ele é bastante importante e ele vai ser essencial para vocês quando vocês estiverem fazendo a determinação das fórmulas das cadeias que a gente estiver trabalhando nas técnicas de infravermelho, espectrometria de massas, determinação das cadeias quando a gente estiver utilizando a ressonância magnética nuclear. A deficiência de hidrogênio, ela indica para a gente se a nossa molécula ela perdeu hidrogênios na formação de insaturações, né, que a gente fala que é a formação de ligações pi, ou se ela sofreu a formação de um ciclo, né, se ela sofreu uma ciclização, tá? Então, lembrem lá que a fórmula dos alcanos ela é uma fórmula do tipo CnH2n mais 2. Essa aqui é a fórmula mais saturada, é a que possui a maior quantidade de hidrogênios e presença de ligações simples. À medida que eu adiciono uma insaturação ou eu torno aquela minha cadeia cíclica, a minha cadeia agora passa a ter como fórmula a fórmula CnH2n, tá? E se eu adiciono uma insaturação do tipo tripla, a minha fórmula passa a ser CnH2n-2. Essas fórmulas nos indicam que, se aqui eu tinha um excesso de hidrogênio, quando eu passo a ter um ciclo ou uma ligação dupla, eu perco 2 hidrogênios. Então, ela sai da minha fórmula, tá? Então, por isso que ela fica 2N. E se eu faço uma ligação tripla, eu indico que eu estou perdendo 4 hidrogênios. Então, se eu perco 4 hidrogênios, a minha fórmula, se eu colocar aqui menos 4, ela passa a ficar menos 2, né? Porque mais 2 menos 4 é menos 2. Então, vamos olhar aqui. Por que isso acontece? Lembrem lá que se eu retirasse 2 hidrogênios aqui, ó, cada um indo com seu par de elétron, os elétrons que sobram aqui, eles iriam formar ligações, tá? E essa ligação formada é uma ligação dupla. Do mesmo jeito, se eu estivesse ciclizando. Para ciclizar, por exemplo, eu teria que ter isso aqui, né, ó. Deixa eu colocar aqui uma cadeia, tá? Assim. Para fazer a ciclização, essas ligações aqui, elas teriam que quebrar e aqui formar a ligação. Virando então, ó, também perdendo aqui o hidrogênio, virando então um ciclo, tá? Ó, tá assim, aí faria isso. Seria uma cadeiazinha aqui de 4 carbonos, tá? Formaria uma ligação aqui entre esses 2 carbonos. Já na perca de 4 hidrogênios, a gente tem tanto a formação de ligação aqui em cima, como uma formação de ligação aqui. E isso aqui a gente também já viu na orgânica 1, tá? A formação das ligações triplas. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vai ser essencial quando a gente estiver tentando determinar as fórmulas moleculares. Definir se a minha cadeia possui ou não possui insaturação. Lembra lá que se eu desse uma fórmula para vocês, por exemplo, uma fórmula do tipo assim, tá? A minha cadeia ela tem 5 carbonos e possui 10 hidrogênios. Nessa cadeia aqui, eu posso perguntar para vocês qual é o índice de deficiência de hidrogênio. Vocês precisam me dizer se essa cadeia aqui ela possui ou não possui insaturação. Então, eu sei que a fórmula do hidrocarboneto sem nenhuma insaturação, ela é CN, isso aqui é o N, né? Ó, CnH2n mais 2. Então, 2n mais 2 seria o quê? 2 vezes 5 mais 2. Então, 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. Então, eu já sei que a minha fórmula teria que ter 12 carbonos. Então, ela não tem, tá? Então, eu faria o seguinte, menos a minha fórmulazinha anterior. Então, eu sei que 2 hidrogênios foram perdidos. Então,
o índice de insaturação aqui, no caso o índice de deficiência de hidrogênio, é igual a 1, tá? Sempre que eu encontro esse valor, eu divido por 2, então eu sei que eu tenho uma insaturação. Então, essa insaturação aqui, ela me indica que eu tenho ou isso aqui, ou isso aqui. No caso, isso aqui que eu estou falando é a presença de uma ligação dupla, tá? Ela poderia estar em outras posições. Para fazer o cálculo ainda, o cálculo do índice de deficiência de hidrogênio, e eu possuo a fórmula do meu hidrocarboneto, e a essa fórmula eu vou adicionar outros heteroátomos, eu preciso saber de algumas regras. A primeira delas é, quando eu adiciono elementos do grupo 5, como nitrogênio, fósforo, certo? A gente tem que ter em mente que a gente vai adicionar um átomo de hidrogênio à fórmula molecular. Vê aqui nesse exemplo. Se eu tenho C2H6 e eu adiciono um nitrogênio, eu sei que a minha cadeia eu tenho que adicionar um hidrogênio a mais, tá? Pessoal, lembrem-se que aqui seria, por exemplo, ó, C3 ligado a um CH3, né? Ó, CH3 ligado a um CH3. Se eu retiro um hidrogênio aqui para colocar o nitrogênio, lembrem-se lá que o nitrogênio ele faz quantas ligações? 3. Então, eu sei que para ele fazer isso, eu vou ter que adicionar um hidrogênio na minha cadeia, tá? Ó, ele está fazendo 3 ligações. Mas agora, confere essa fórmula a essa aqui. Ele não possuía 6, agora ele possui 3 com 2, 5, 2, 7. Então, essa é a fórmula para que ela seja mais estável. Agora, se eu adicionei 2 nitrogênios, então eu vou ter que adicionar 2 hidrogênios na cadeia. E se eu adicionar 3, eu vou ter que ter 3 hidrogênios a mais do que na minha fórmula inicial, tá? Então, gente, para a gente fazer esses... A gente tem que sempre olhar isso aqui. Por exemplo, quando eu vou dar essa fórmula aqui para vocês. A gente tem a fórmula lá. Tá, minha molécula é C2H9N3. Então, quando eu estou olhando para isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou olhar para a minha fórmula do hidrocarboneto. A minha fórmula do hidrocarboneto ela vai ter que ser C2H quanto? 2 vezes N mais 2. 2 vezes 2 mais 2, 6. Então, eu sei que essa minha fórmula deveria ser assim. Então, para eu saber se existe alguma insaturação, eu tenho que comparar essa minha fórmula, que não possui nenhuma insaturação, com essa. Só que aí, eu tenho que relembrar o seguinte. Se eu tenho nitrogênios na cadeia, eu adiciono hidrogênios, tá? Então, para cada nitrogênio, eu tenho que adicionar um hidrogênio. Então, eu sei que ela é C2H6. Só que eu adicionei 3 nitrogênios. Então, eu tenho que adicionar mais 3 hidrogênios na minha cadeia. Então, fica C2H9N3. O que isso também me fala? Me fala o seguinte, que eu tenho uma cadeia totalmente saturada. Ela não possui insaturações. Por quê? Porque os hidrogênios que estão aqui presentes fazem parte da estrutura já esperada para um hidrocarboneto de ligações simples, cadeia aberta, com a adição de um heteroátomo. Já a segunda regra diz que quando são adicionados elementos do grupo 6, olha lá quem são, é a famíliazinha que possui o oxigênio, né? Oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Ela não é necessária alterações na fórmula molecular. Então, por exemplo, se eu tenho C2H6, aí eu repito aqui aquela estrutura, né? Ó, CH3, CH3. E eu adiciono um oxigênio, continua CH3, CH2, OH. Então, ó, tem os dois aqui, mas continua o hidrogênio aqui. Do mesmo jeito aqui, adicionei 2, continua a mesma quantidade. Adicionei 3 oxigênio, continua a mesma quantidade. Então, os elementos do grupo 6, eles não alteram o número de hidrogênios na cadeia, certo? E quando eu adiciono elementos do grupo 7, como flúor, cloro, bromo e iodo, eu devo subtrair um hidrogênio. Então, eu já sei que os halogênios, eles ocupam um local do hidrogênio na minha fórmula do hidrocarboneto. Então, se eu tenho C2H6 e eu adiciono um átomo de flúor, eu sei que eu preciso retirar um hidrogênio. E isso é só olhar para a cadeia, porque se eu tiver um CH3, CH3, eu preciso retirar um hidrogênio para que seja ligado um flúor na cadeia, tá? Do mesmo jeito, à medida que eu vou aumentando para 2, para 3, eu sei que eu devo reduzir
o número de hidrogênios da minha fórmula inicial. Vamos fazer, então, alguns cálculos aqui para ver se a gente conseguiu fixar. Qual que é o grau de insaturação da substância que possui a fórmula molecular C2H6O2, tá? Então, eu vou lá fazer o cálculo com vocês. A gente sabe que o alcano de cadeia aberta, sem saturação, ele tem como fórmula CnH2n mais 2, tá? Então, eu sei que na minha fórmula inicial eu tenho 2 hidrogênios, ou 2 carbonos. Então, teria que ser C2H6. Logo, eu vejo que o número de hidrogênios está igual. Aí eu vou olhar, tá, mas ele adicionou na cadeia algum heteroátomo. Que heteroátomo é esse? É o oxigênio. O oxigênio está lá na minha segunda regra, que é quando eu adiciono heteroátomos que é do grupo 6. Então, se são do grupo 6, não há alteração no número de hidrogênios. Então, eu sei que a minha fórmula ela não possui saturação, porque ela possui uma fórmula molecular semelhante à do meu hidrocarboneto sem saturações. Então, eu sei que o grau de insaturação aqui é 0. Tá? Provavelmente, eu vou ter aqui uma fórmula. Por exemplo, eu posso ter essa fórmula aqui, ó. Concordam? Ó, um hidrogênio, com mais 2, 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6. 2 carbonos e 2 oxigênios, tá? Então, seguiu ao que era esperado, certo? Vamos ver então esse outro exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, o que ele pede? Ele fala o seguinte: qual a estrutura da nicotina que possui como fórmula molecular C10H14N2, tá? Então, vamos fazer o cálculo. Fórmula do hidrocarboneto. É bom a gente sempre colocar aqui do lado para a gente lembrar, ó, que é o CnH2n mais 2. Eu vi que na minha fórmula eu tenho 10 carbonos. Então, eu tenho que esperar para esse hidrocarboneto um C10H, 2 vezes 10, 20, com 2, 22, tá? Então, eu já sei que não está igual, tá? Mas eu vi que ele adicionou heteroátomos. Quando a gente adiciona nitrogênio, o que acontece na cadeia? Lembra lá que para cada nitrogênio adicionado na minha cadeia, eu faço o quê? Eu somo mais um hidrogênio. Então, essa é a fórmula. Então, se eu vou colocar 2 nitrogênios, eu teria que ter a H24N2. Porque eu somo 2 hidrogênios. Ó, tá vendo lá? Ó? Eu adicionei 2 nitrogênios. Então, eu tenho que adicionar mais 2 hidrogênios. Então, na minha fórmula, eu tenho que ter 24 hidrogênios e isso. Só que na minha fórmula da nicotina, eu não tenho isso. Então, o que eu faço? Eu boto aqui, ó, menos C10H14N2. Tá? Quando eu faço essa diferença aqui, eu não preciso levar em consideração os heteroátomos e nem carbono. Eu só penso nos hidrogênios, tá? Porque são eles que vão me indicar o grau de deficiência. Então, 24 menos 14, eu sei que eu tenho uma diferença de 10 hidrogênios. Como a gente sabe que insaturação ela é igual à perca saída de 2 hidrogênios, lembrem desse número, 2. Então, eu faço o seguinte, eu divido isso por 2, porque indica que são pares, né? Então, vamos lá. 10 dividido por 2. Então, eu sei que 10 por 2 são 5. Então, isso aqui é o meu índice de deficiência de hidrogênio. Gente, 5. Quando eu vejo um número grande assim, eu posso tentar imaginar o seguinte, que eu tenho, por exemplo, várias ligações duplas ou ligação triplas, que vão ser, no caso, alternadas. Mais do que isso, a presença de ciclos, como o anel benzênico. Porque se a gente for pensar no anel benzênico, ele é isso aqui, né? Ó.
Só um anel desse tem o quê? Pelo ciclo, vai uma em saturação e 3 ligações duplas iriam mais quanto? Mais 3, né? Então, um ciclo mais 3 em saturações, 4. Só um ciclo desse vai 4. Então, para números grandes assim, a gente costuma imaginar que ele já possua isso. Então, vamos pensar. Se ele tivesse isso aqui, ele ainda precisaria ter mais alguma coisa na cadeia acontecendo, né? Para ter mais essa insaturação. Então, eu vou desenhar para vocês a estrutura da nicotina. Claro que se vocês fossem desenhar, com certeza ia ser mais difícil vocês tirarem da cabeça a estrutura, porque não dá para pensar. Vocês podem fazer várias propostas com essa fórmula molecular. Mas a estrutura da nicotina, ela é isso aqui. Ela vai ser realmente a presença de um ciclo, só que nesse ciclo de 6 a gente tem um heteroátomo, tá? Porque ela é um alcaloide. Então, ela possui essa estrutura. E as ligações duplas alternadas. Só que, mesmo assim, com essa estrutura, a gente só vai ter 1, 2, 3, 4. 4 de insaturação. Então, aqui a gente tem a presença de um novo ciclo. Então, lembra que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, um nitrogênio. Ainda faltam 5. Então, eu faço aqui outro ciclo, tá? Agora com 4 carbonos, um outro nitrogênio aqui, e a ele ligado uma metila. Essa aqui é a estrutura da nicotina, tá? Então, observa que nessa estrutura eu tenho 2 ciclos e 3 ligações duplas, né? Então, isso aqui corresponde a 5 da insaturação. E, por fim, a gente tem a regra dos 13. A regra dos 13 ela é utilizada para a gente fazer a determinação da fórmula molecular. Para determinar a fórmula molecular, a gente vai utilizar em associação a técnica de espectrometria de massas. Porque nessa técnica, que a gente ainda vai trabalhar na disciplina, ela vai nos fornecer a massa molecular exata dos compostos que a gente vai estar analisando. Então, na regra, a gente utiliza o seguinte: a gente precisa ter a massa molecular exata e dividir pelo valor de 13. Então, a gente obtém um valor que é o numerador e o outro que é o resto. E a nossa fórmula molecular vai ser Cn, que é o valor que vai aparecer no nosso numerador, e a quantidade de hidrogênio vai ser esse N mais o resto. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Suponhamos que a gente obtenha aqui a fórmula molecular da substância com uma massa de 94, tá? Então, a gente vai pegar esse valor aqui de 94 e dividir por 13, certo? Então, vamos fazer esse cálculo. 94 dividido por 13. A gente vai ter aqui, 94 dividido por 13 vai ser aqui, 7. 7 vezes 3, 21. Sobe aqui 2, né? Então, vai ser 91. E aqui o resto vai ser 3. Então, a gente tem o nosso N sendo igual a 7 e o nosso resto igual a 3. Então, a nossa fórmula molecular vai ser C7H, 7 mais 3, 10. Então, a gente vai ter essa fórmula calculada assim. É claro que para fazer o cálculo vai ser bem complicadinho quando a gente começar a introduzir heteroátomos. E aí entram aquelas regras. Professor, mas eu estou analisando o espectro de massa e eu acho que ele tem nitrogênio. Aí tem condições especiais. É um nitrogênio ou são 2? E aí, dentro, quando a gente estiver trabalhando na parte de espectrometria, eu vou orientando vocês e vou dizendo, gente, então essa massa só pode ser quando tem a presença de 2 nitrogênios, quando tem 1. Tem a presença de um oxigênio, então não altera o número de hidrogênios. Então, a gente precisa assimilar as regras que a gente já trabalhou aqui com novas que a gente vai ainda conhecer quando a gente estiver trabalhando no assunto. Então, a gente encerra aqui essa aula e o nosso próximo assunto vai ser a análise de infravermelho dos compostos, tá? Então, pessoal, até logo. Tchau, tchau.